senhor Pacífico quer conhecer os seus antepassados, quer saber das suas origens, das suas raízes, e por isso ele está construindo a sua árvore genealógica. Olha ela aqui. Aqui está ele, na linha de cima, os seus pais. Ele é filho do senhor Tranquilo com a dona Bondade. Na linha de cima, os avós. Vovô Humorado e vovó Alegria são os avós paternos. Vovô Honestino e vovó Virtude, os avós maternos. Na linha de cima, ele vai colocar os pais dos seus avós, que são os seus bisavós. E na linha de cima, os pais dos seus bisavós, que são os seus trisavós. E agora eu quero lhe fazer uma perguntinha. Fique sossegado, eu não vou lhe perguntar os nomes dos parentes do senhor Pacífico, mas eu queria que você pensasse no seguinte: quantos são os trisavós dos trisavós do Pacífico? Acho que você já percebeu, esta árvore genealógica é uma árvore de possibilidades. E analisando esse esquema, a gente descobre quantos são os trisavós dos trisavós do Pacífico. Olha só, aqui está ele, na linha de cima, 2 nomes, os seus pais. Na linha de cima são 4 nomes, os seus avós. E por que é que dobra? Porque cada um de nós vem de 2 pessoas, do nosso pai e da nossa mãe. Perceba que este ritmo se mantém. Na linha de cima vão ser 8 nomes, cada um destes 4 vem de 2. Na linha de cima, novamente, multiplica por 2. Então, olhe, 2 pais, vezes 2, 4 avós, vezes 2, os bisavós, vezes 2, os trisavós. Percebeu qual é o ritmo? É só seguir em frente, mantendo esse ritmo, que a gente chega no resultado. Olha só, 2 são os pais do senhor Pacífico, vezes 2, 4 são os seus avós, vezes 2, 8 bisavós, vezes 2, para obter os trisavós, vezes 2, os pais dos trisavós, vezes 2, os avós dos trisavós, vezes 2, os bisavós dos trisavós, e vezes 2, os trisavós dos trisavós. Agora é só fazer essa conta. Você chega em 256. E não é só o Pacífico que tem 256 trisavós. Isto acontece com qualquer um de nós. A gente pode não saber os seus nomes, mas cada um de nós teve 256 trisavós de trisavós. E agora, um comentáriozinho. Você se lembra, eu disse no começo que o senhor Pacífico queria conhecer os seus antepassados, saber das suas raízes, e por isso estava construindo a sua árvore genealógica. Pois é, nessa árvore, as raízes ficam lá em cima e não aqui embaixo. Você se lembra do problema das placas? Antigamente elas eram assim: 2 letras seguidas de 4 algarismos. Houve a mudança e agora elas são assim: 3 letras seguidas de 4 algarismos. Pois é, o problema que a gente resolveu foi esse: descobrir quantas placas assim se pode fazer. E esse problema foi resolvido usando o raciocínio multiplicativo. Vamos recordar como é que é isso. Aqui para a primeira letra a gente tem 26 possibilidades, porque são as 23 letras do nosso alfabeto, de A até Z, mais o K, o W e o Y. A mesma coisa para a segunda letra, 26 possibilidades, e também para a terceira. O primeiro algarismo pode ser 0, 1, 2, 3 até 9, portanto são 10 possibilidades. Vale também para o segundo, idem para o terceiro e idem para o quarto algarismo. E depois o que a gente fez foi multiplicar esses números, o raciocínio multiplicativo, que se baseia na árvore das possibilidades. E esta conta deu 175.760.000. Este é o número de placas que se pode fazer com 3 letras seguidas de 4 algarismos.
Resolvendo o problema dos trisavós, a gente chegou numa multiplicação em que um mesmo fator se repetiu várias vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes. E no problema das placas, isso também aconteceu. O 26 vezes 26 vezes 26 e o 10 vezes 10 vezes 10, 4 vezes. Pois é, existe um jeito de escrever estas multiplicações compridas de uma forma um pouco mais reduzida. O jeito é o seguinte, olha só. O 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes, se escreve assim. O fator que se repete e o número de vezes que ele se repete à direita, um pouquinho acima, e num tamanho um pouquinho menor. Este código tem este significado. Estas duas coisas são iguais. Esta é apenas uma outra maneira mais enxuta, mais econômica de escrever esta multiplicação de fatores iguais. Usando essa ideia aqui embaixo, o 26 vezes 26 vezes 26 é 26 com um 3zinho nessa posição. E o 10 vezes 10 vezes 10 é um 10 com um 4 nesta posição. E este código tem uma leitura especial, que é assim, 26 elevado à terceira potência, 10 elevado à quarta potência, 2 elevado à oitava potência. E para ver se o código está claro, uma perguntinha. Quanto é que é 4 elevado à terceira potência? Para saber quanto é 4 elevado à terceira potência, é preciso apenas compreender o significado do código. Olha só, este código tem este significado. É 4 vezes 4 vezes 4, um produto com 3 fatores iguais ao 4. 4 vezes 4 é 16 e 16 vezes 4 é 64. Agora eu vou trocar de lugar o 4 e o 3 para ver o que acontece. O 3 está lá em cima e o 4 sobe. 3 elevado à quarta potência. Será que isso é a mesma coisa que isso? Vamos calcular. 3 elevado à quarta potência é 3 vezes 3 vezes 3 e vezes 3. Um produto com 4 fatores iguais ao 3. 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Nós estamos vendo, portanto, que 4 elevado à terceira potência é uma coisa e 3 elevado à quarta potência é outra coisa. Agora, uma observação. Essa ideia de se criar um código para escrever uma expressão matemática de maneira mais simples não é novidade. 3 vezes o 4 é o 4 mais o 4 mais o 4. Uma adição de 3 parcelas iguais a 4. A multiplicação é uma forma de representar uma adição de parcela repetida de maneira mais enxuta. Da mesma forma, a potência é uma forma de representar uma multiplicação de maneira mais enxuta. Agora, alguns nomes relacionados com este novo código. O 3, o fator que se repete na potência, é chamado de base da potência. O 4, aquele numerinho que a gente coloca aqui e que indica quantas vezes o 3 se repete, é o expoente da potência. E o 3 à quarta é a potência. Agora uma curiosidade. A potência 5 elevado à segunda potência também costuma ser lida como 5 elevado ao quadrado. Pois é, o que essa potência tem a ver com isto aqui? O lado desse quadrado vale 5. E a sua área é o número de quadradinhos que cabem dentro dele. 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, 5 vezes 5. E 5 vezes 5 é 5 elevado ao expoente 2. 5 elevado à segunda potência é a área de um quadrado que tem lado 5. Por isso que a gente fala 5 ao quadrado. Da mesma forma, 7
ao quadrado é a área do quadrado que tem lá do 7. E agora mais uma. A potência de base 3 e expoente 3 se lê 3 elevado à terceira potência, ou então 3 ao cubo. Por que cubo? Olha a resposta aqui. Este cubo tem aresta 3. Isto é 1, isto é 3. E o volume desse cubo é 3 vezes 3 vezes 3. E 3 vezes 3 vezes 3 é 3 elevado à terceira potência, é 3 ao cubo. Da mesma forma, 5 ao cubo é o volume do cubo que tem aresta 5. Em resumo, as potências de expoente 2 e de expoente 3 são lidas como quadrado e como cubo, porque esses nomes vêm lá do cálculo das áreas e dos volumes. Com as potências, a gente consegue escrever multiplicações grandes de uma forma reduzida, mais enxuta. E você vai ver agora que com as potências também é possível escrever certos números grandes de uma maneira mais econômica, mais enxuta. E para entender isso, vamos começar pelo seguinte. 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10, é 100. 10 elevado ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, é 1000. E para calcular o 10 elevado à quarta potência, a gente pode aproveitar o resultado anterior. É só pegar o 1000 e multiplicar por 10, dá 10.000. 10 elevado à quinta potência é 10.000 vezes 10, dá 100.000. Agora, vamos observar estas potências com cuidado e perceber que existe aí um ritmo, uma regularidade, uma lei de formação. Olha só, aqui a base é sempre 10, são potências de base 10. E o expoente vai aumentando de 1 em 1, 2, 3, 4, 5, depois vem 10 à sexta, 10 à sétima e assim por diante. Agora, do lado de lá, um 1 com 2 zeros, um 1 com 3 zeros, 1 com 4 zeros. Faça a relação. Aqui o expoente é 2, o 1 está seguido de 2 zeros. O expoente é 3, o 1 seguido de 3 zeros. O expoente é 4, o 1 seguido de 4 zeros. Assim por diante. 10 elevado à oitava potência será o 1 seguido de 8 zeros. É essa a regularidade, o ritmo que eu mencionei. Na matemática, de vez em quando aparecem números grandes. E fora dela também. Na astronomia, por exemplo, as distâncias astronômicas. A distância da Terra até o Sol é de cerca de 150 milhões de quilômetros. Um número bem grande. Pois é, tem um jeito de, usando as potências, escrever esse número grandão de uma forma mais reduzida. Veja como. Está aqui os 150 milhões. 150 milhões é 1 vez e meia 100 milhões, claro, porque meia vez 100 milhões dá 50 milhões. Estes 100 milhões é um 1 seguido de 8 zeros. Portanto, na linguagem das potências, é 10 elevado à oitava potência. Veja só, esse número grandão, de muitos algarismos, está aqui escrito de uma forma mais sintética, mais econômica, com a ajuda das potências. Agora, um outro exemplo. Os glóbulos vermelhos são células do nosso sangue, e há um grande número delas em nosso organismo. Olha só este número. É grande, sim, só que ele está escrito aqui de forma abreviada. Eu vou desabreviar. Olha aí. O 2,5 vezes 10 elevado a 11 é 2,5 vezes, lembra-se do 10 a 11? O 1 seguido de 11 zeros. Vamos ler esse número. 1000, milhão, bilhão. 100 bilhões. E 2 vezes e meia 100 bilhões dá 250 bilhões de glóbulos vermelhos no nosso sangue. Esse número imenso pode ser escrito de forma abreviada, assim, com a ajuda das potências. Esta representação dos números é conhecida por notação
científica. Eu tenho 16 metros quadrados de azulejo e com eles quero formar um quadrado. Qual vai ser o tamanho do lado desse quadrado? Repetindo, a área do quadrado é 16 e eu quero saber quanto é que vale o lado dele. Para responder, preciso achar um número que multiplicado por si mesmo dê 16. 3 vezes 3 é 9, é pouco. 4 vezes 4 é 16. Encontrei o número. A gente diz que a raiz quadrada de 16 é 4. E escreve isso desta maneira. Agora, de onde vem esse símbolo esquisito que aqui está? Durante a Idade Média, em toda a Europa se escrevia em latim. E em latim, raiz é radix. Os matemáticos escreviam a palavra por extenso. E de tanto escrever a palavra, começou a cansar, passaram a escrever apenas a inicial, a letra R. Num estilo mais ou menos assim, meio rebuscado. E de tanto escrever esse R foi cansando, o R acabou sendo abreviado assim, e esse rabisco acabou virando este símbolo aqui. Esta é a história do símbolo da raiz quadrada em linhas muito gerais. Você já sabe calcular o volume de um cubo. Se a aresta dele é 5, o volume é 5 vezes 5 vezes 5, é 5 ao cubo, é 125. Pois agora eu vou lhe propor o problema inverso. Olha só. O volume deste cubo é 27. Qual é a medida da sua aresta? O volume do cubo é 27. E eu quero saber quanto é que mede a sua aresta. Para responder, preciso encontrar um número que multiplicado por ele mesmo e novamente multiplicado por ele mesmo vai dar 27. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, não é 2. 3 vezes 3 vezes 3 é 27, é o 3. A gente diz que a raiz cúbica de 27 é 3. A raiz cúbica de 27 é a aresta do cubo que tem volume 27. A adição é a primeira das operações matemáticas, talvez a mais natural. E uma adição repetida, uma adição de parcelas iguais, é uma multiplicação. A multiplicação repetida, a multiplicação de fatores iguais, é a potenciação. E a gente viu que a potenciação se relaciona com o cálculo de áreas e com o cálculo de volumes. Propondo o problema inverso, a gente chegou na raiz quadrada e na raiz cúbica, na radiciação. Adição, subtração, multiplicação, divisão são as 4 operações fundamentais. A potenciação e a radiciação são outras 2. E além destas 6, há outras operações matemáticas.